Olá, o objetivo dessa videoaula é apresentar mais um desenvolvimento de um projeto, de forma que seja útil para quem está começando. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma modelagem de dados, a gente fazer o banco de dados. Então nós teremos a entidade pessoa, com atributo identificador, ID, um nome e um atributo chamado e-mail e mais um atributo para data de nascimento. Ok, então a princípio esse é o nosso projeto. No NetBeans agora, para implementar isso, a gente precisa fazer uma conexão com o banco de dados, mas antes de fazer a conexão nós precisamos criar o banco de dados. Então para isso no PG-admin 3 nós vamos criar um banco de dados chamado exercício 1. Ok, agora que eu tenho o banco de dados criado, eu posso estabelecer uma conexão do NetBeans com a CGBD Postgres. Então eu venho em serviços, databases, aqui eu já tenho algumas conexões criadas, eu vou criar mais uma, em drivers, PostgreSQL, botão direito, conectar usando. Então o nome do banco de dados é exercício _1, o usuário é Postgres e a senha, testar a conexão bem sucedida, próximo. Aqui eu posso acessar o sistema público e aqui o nome da conexão, vou chamar de conexão exercício _1, finish. Tem a conexão criada, então eu posso criar o meu script. Para isso, no projeto eu vou criar, aliás, eu tenho que criar um projeto em PHP, vou chamar de exercício 1, próximo, vou jogar esses arquivos na pasta do Apache, que é a pasta /var /www/html, e o nome do projeto vai ficar exercício 1. Aqui está dizendo que já existe essa pasta lá na pasta do Apache. Então o que eu posso fazer? Ir lá e renomear ou excluir essa pasta. Então tem aqui exercício 1. Eu vou renomear para exercício 1A. Aí dessa forma eu posso criar nessa pasta esse projeto. Próximo, finish. Aqui o arquivo index, eu posso já testar. Então, echo, olá. Posso executar. Beleza, funcionando. Então agora no nosso projeto eu vou criar a implementação desse modelo. Então eu vou criar aqui um novo arquivo, PHP, aqui existem outros, SQL file, vou chamar de script ddl, finish. E aqui eu vou criar a minha tabela, create table, pessoa, ID serial, primary key, nome, varchar 100, e-mail, varchar 100 também, e data, nascimento, do tipo date. Vou escolher a conexão que eu criei, exercício 1, né, e criar.
Bom, sem nenhum erro, ok, posso fechar. Então, nossa modelagem foi criada no banco de dados, então eu posso continuar a desenvolver. A primeira coisa que a gente pode fazer é criar um formulário para inserir os dados. Esse arquivo aqui eu estou no script, então esse script a gente tem que ser como um arquivo principal. Nesse caso eu vou criar uma âncora para o arquivo de formulário. Então, qual o arquivo que eu vou criar aqui? Eu vou chamar de formulário pessoas. Pessoa. Bom, para a gente fazer a ligação, então é interessante a gente organizar. Então eu vou criar uma pasta, vou chamar de pessoa. Dentro dessa pasta eu vou criar vários arquivos. PHP, um arquivo para o formulário, o arquivo para inserir, o arquivo para alterar, o arquivo para excluir e o arquivo para listar. Então, além do formulário, eu tenho o CRUD, né, que é inserir, excluir, alterar e listar. Ok, todos esses arquivos a gente vai desenvolver. Só que além desses arquivos e além do form, eu preciso ter um formulário para alterar. Antes de alterar efetivamente, eu tenho que criar um novo formulário, que eu vou chamar de form altera, ou alterar, para passar esses valores para o arquivo de alteração. Ok, então agora no meu arquivo index, veja, no meu arquivo index, eu posso fazer a ligação lá para lá. Uma coisa que a gente pode fazer também é criar uma pastinha só para as coisas do banco de dados. Então, vou chamar de PD. E as coisas de banco de dados incluem o script para BD. Tá? Só arrastei. Ok? Então, vou criar o formulário aqui. Ctrl espaço. Eu vou em pessoa e vou selecionar o form. Então, já tenho agora um link para o formulário. Segurando Ctrl, eu posso clicar no arquivo e me direciona para lá. Nesse formulário, então, eu vou criar nesse arquivo form, eu vou criar o formulário propriamente dito. Para isso, eu vou copiar aqui um trecho do HTML e vou jogar aqui, que a princípio eu não preciso de HTML, a princípio. E aqui eu vou criar um formulário. Então, form tem dois métodos, dois atributos. Um deles é o método, que é post, e o outro é o action, que é para onde eu vou enviar esses valores. Então, Ctrl espaço, inserir. Fecho a abertura, né, do form e a tag de fechamento. Aqui dentro eu vou colocar os inputs. Então, pronome. Então, o input do tipo. Então, só use o NetBeans, só você escolha type, Ctrl espaço, text, enter, name, enter, que vai ser o nome da pessoa. E fecho aqui. Aí faço a mesma coisa para e-mail. E-mail. Input, type, e-mail. O name, e-mail. Ok? Então eu tenho que seguir naturalmente o meu projeto, né? Então, nome, e-mail, foto, data de nascimento. Então, data de nascimento. Input, type. Para data de nascimento nós temos aqui um tipo, né, chamado date, datetime e datetime local. Então, date é uma data. E name, data, nascimento. São esses os valores que eu vou passar. E para finalizar, um botão, né, um input do tipo
submit com o atributo valor com valor inserir e um input, mais um input do tipo reset, que é para limpar, ou seja, limpar os dados do formulário. Vamos ver, vou salvar e vou executar. Então, eu tenho no meu index o formulário para a pessoa. Cliquei, abriu o nome, e-mail, data de nascimento, inserir, limpar. Então, criei um formulário. Então, até... vamos fazer agora o arquivo para inserir os dados. Então, eu já fiz aqui a inserção, criei o arquivo inserir. Neles, para ele, eu vou mandar o nome, o e-mail e data de nascimento. Então, eu seguro Ctrl, para ele, vou mandar o nome, que vai ser enviado através do vetor superglobal post, com o índice desse vetor correspondendo ao nome. Esse nome é o valor do atributo name, e faço a mesma coisa para os demais. Então, e-mail, mesma coisa, post, e-mail. E mesma coisa para data, nascimento. Essas variáveis que eu estou criando aqui são variáveis locais, que são interessantes de serem criadas para receber os valores. Então, aqui é data, nascimento. Então, esse índice aqui é esses valores aqui, ó, data de nascimento, nome e e-mail. Aqui são variáveis locais, né, mas é importante manter o mesmo nome, né? Então, para evitar confusões. Agora que nós temos os valores, a gente pode criar a instrução SQL. Vou chamar de SQL pessoa, que vai receber uma string. Essa string corresponde ao comando SQL, insert into pessoa, no campo nome, no campo e-mail e no campo data nascimento. Quais os valores? Quais os valores? Então, serão deixa eu desfazer isso aqui, pode ficar confuso. Então, os valores serão colocados entre parênteses, né? Então, aqui vai ser entre aspas, que é o nome. Então, vai ser $nome, fecha aspas, vírgula, aspas, $e-mail, vírgula, e a data de nascimento, aspas, a data sempre colocada entre aspas, data de nascimento, fecho aspas. Ok. Agora, deixa eu apagar isso aqui, apagar esse ponto aqui que o NetBeans criou para mim, sem precisar. Falta ponto e vírgula aqui. Esse ponto e vírgula interno aqui é do HTML, que nem precisa, né, porque é uma instrução só. Antes da gente executar propriamente a instrução, é interessante que a gente imprima isso aqui para verificar se nós estamos formando o SQL corretamente. Então, vamos executar. Formulário de pessoa, vou colocar aqui William, e o e-mail do William, e a data de nascimento qualquer aqui, inserir. Então, eu vejo que foi formado insert into pessoa, nome, e-mail e data de nascimento, versus William. Está formado corretamente com aspas simples e aspas simples. Ok, parece que está tudo ok. Agora que eu tenho a formação correta, eu posso apagar isso aqui e enviar para o banco de dados. Como é que eu faço para enviar? Com a função pg query. Eu passo como parâmetro a instrução SQL pessoa. Só que para qual banco de dados eu vou enviar? Para isso, a gente precisa criar um arquivo que faça conexão com esse banco de dados. Então, eu vou criar esse arquivo dentro de banco de dados. Novo arquivo PHP, vou chamar de conexão. Esse arquivo conexão vai ser usado por todos os arquivos que precisam se conectar ao banco.
Aí para isso eu vou criar uma variável chamada conexão, que vai receber o resultado, né, da função pg connect do Postgres. E aí eu vou passar a string de conexão, é uma string. Essa string então tem o parâmetro host, que recebe localhost, a porta, que recebe 5432, a porta padrão, o dbName, que recebe o nome do banco de dados, que nós criamos o banco de dados chamado exercício 1, no início desse vídeo, né? Exercício underline 1. Depois nós temos o usuário, que recebe Postgres, e a senha, password, né? Password, que recebe, no meu caso aqui, uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, feito isso, a gente pode testar o arquivo conexão. Então, como eu tenho um index apontando só para o formulário pessoa, eu tenho que digitar aqui. Ó. Só que eu tenho que digitar onde o arquivo está. Está no arquivo bd barra conexão.php. Não apareceu nenhuma mensagem, é sinal que está ok. Um teste que a gente pode fazer no arquivo conexão é verificar o que essa função retorna. Então, a função pgConnect, que está aqui, a gente pode visualizar aqui quais são os parâmetros, enfim, e aqui nós temos o retorno, returns. O tipo de retorno é um recurso. E aqui descrição, então, retorna a conexão com o Postgres, no caso de sucesso, e false no caso de falha. Então, eu posso, se eu não tiver, por exemplo, a senha correta ou alguma informação correta, vou colocar aqui uma coisa incorreta para testar, eu vou ter o seguinte resultado: bd conexão.php. Veja, aparece isso aqui. Ou eu posso simplesmente fazer um teste aqui. Ó. Se o resultado de conexão for verdadeiro, então, olha, se for falso, né, eu vou negar isso aqui, eu posso imprimir echo, falha na conexão. Falha na conexão. Caso contrário, posso fazer um else ou deixar assim mesmo, né? Um echo. Ok. Conexão bem sucedida. Vamos testar isso aqui. Vamos voltar aqui no arquivo conexão. Em vez de digitar, eu vou só atualizar isso aqui. Ó, tem um problema, né? Então eu posso digitar bd conexão. Não funciona. Agora, se eu colocar a senha corretamente, ele não imprimiu aqui o OPA, né? Então, eu posso fazer, não deu certo esse teste aqui, ó. Então, se for igual a true, aliás, igual a false, né? Lembrando do retorno, né? Retorna um false. Então, se for igual a false, falha a conexão, se não, ok, agora sim. Então, pd conexão. Ele não está conseguindo se conectar. Vamos verificar aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos voltar e atualizar. Tem algum outro erro que eu estou esquecendo aqui? Tá aqui, ó. Eu fui mostrar para vocês o retorno da função e acabei deixando aquilo lá, bd conexão. Ok, conexão bem sucedida. Agora eu vou colocar uma senha errada. Se eu voltar lá e atualizar, falha na conexão. Tá? Eu posso fazer assim ou eu posso fazer como vamos testar desse outro jeito que eu havia feito.
Então, vamos testar. Aqui, atualizar. Opa, fora na conexão. Funcionou. Então, vamos tirar aqui. Vamos salvar, executar. Onde é que tem aqui? Aqui tem uma. Ok, conexão bem sucedida. Então eu posso testar com um igual a false ou negar o resultado da conexão. Ou seja, se a conexão não for false, eu vou negá-la para torná-la false. Então essa é uma possibilidade. Feito o arquivo de conexão, eu posso chamá-lo aqui. Então, antes, obviamente, de enviar a instrução para o banco de dados. Então, eu vou incluir. Include once, Ctrl espaço. Eu tenho que procurar aqui o conexão, não está. Então, eu volto um nível, entro em BD e acesso o arquivo conexão. Posso salvar e executar. Agora eu vou preencher os dados aqui. Pegar uma data qualquer, inserir. Aqui ele apresentou a conexão bem sucedida, que eu posso tirar, eu já testei isso aqui. Depois eu posso fazer algumas verificações aqui, diferentes dessa forma. Agora que eu tenho o arquivo, os dados inseridos, na verdade eu tenho que verificar se eles estão inseridos. Eu posso aqui dar conexão que eu criei. Conexão exercício 1, executar um comando. Então, o comando vai ser select asterisco from pessoa. Conexão selecionada e está aqui os dados inseridos. Então, perfeitamente. Então, o próximo vídeo vai ser exatamente isso que a gente está fazendo, listar os valores inseridos. Até lá.